Crescimento populacional no Brasil. Fatores que influenciam no crescimento populacional são a migração e o crescimento vegetativo. Esse último é a relação entre as taxas de natalidade e as de mortalidade. Quando a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade, tem-se um crescimento vegetativo positivo. Caso contrário, o crescimento é negativo. Quando as duas taxas são equivalentes, o crescimento vegetativo é nulo. Nos últimos 50 anos, houve uma explosão demográfica no território brasileiro. O país teve um aumento de aproximadamente 130 milhões de pessoas. No curto período de 1991 a 2005, a população brasileira teve um crescimento próximo a 38 milhões de indivíduos. No entanto, acompanhando uma tendência mundial, o crescimento demográfico brasileiro vem sofrendo reduções nos últimos anos. A população continuará aumentando, porém as porcentagens de crescimento estão despencando. A urbanização, a queda da fecundidade da mulher, o planejamento familiar, a utilização de métodos de prevenção à gravidez, a mudança ideológica da população são todos os fatores que contribuem para a redução do crescimento populacional. Pirâmide etária, Brasil 2019. Com a análise dos dados fornecidos pela pirâmide, podemos perceber que hoje vivenciamos uma sociedade jovem, onde mulheres entre 30 e 34 anos e homens de 20 e 24 anos são mais frequentes, enquanto que os idosos a partir de 60 anos apresentam apenas 2,32% pelo lado feminino e 2,01% pelo lado dos homens. Mas se a sociedade continuar seguindo o ritmo atual, a tendência é que em 2050 tenhamos uma sociedade bem mais velha, onde os mesmos grupos analisados terão quase que papéis opostos. Teoria neomalthusiana. Após a Segunda Guerra Mundial, foi realizada a Conferência de Paz, que deu origem à Organização das Nações Unidas, a ONU. A preocupação dos países envolvidos era de encontrar soluções para os impasses, a fim de se evitar outro conflito de proporções mundiais. Neste período foi formulada pelos países desenvolvidos a teoria neomalthusiana, cujo objetivo era tentar explicar o atraso dos países subdesenvolvidos e também a fome mundial. Segundo ela, quanto maior o número de habitantes de um país, menor a renda per capita e a disponibilidade de capital a ser investido em setores agrícolas e industriais. Assim, os países subdesenvolvidos, cujas taxas de natalidade eram elevadas, acabavam tendo grandes gastos com a população jovem e adulta, inviabilizando a canalização de gastos em outros setores. Embora formulada quase 2 séculos após a teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana chegava à mesma conclusão, pois relacionava a expansão da miséria mundial ao crescimento populacional. Com base nessa teoria, programas de controle da natalidade foram difundidos. Portanto, trata-se de uma teoria que justifica a pobreza dos países subdesenvolvidos com base em uma argumentação demográfica, deixando de mencionar as péssimas condições de vida destes países e o problema da má distribuição de renda neles. Teoria reformista. A teoria reformista foi criada pelos países subdesenvolvidos como resposta à teoria neomalthusiana e chega a uma conclusão contrária às duas últimas mencionadas. Segundo a teoria reformista, o crescimento populacional só se tornará um empecilho se não houver investimentos sociais, principalmente em educação e saúde. Os defensores desta teoria citam como exemplo algumas famílias brasileiras que, depois de receberem investimento, ou seja, assistência médica, escolas, acesso à informação, passaram a ter menos filhos
e obter uma melhor qualidade de vida. Dessa maneira, comprovaram que o crescimento populacional deve vir acompanhado de investimentos sociais e não apenas de programas de controle da natalidade, sendo por isso considerada a teoria demográfica mais realista. Teoria sobre o crescimento populacional. Teoria de Malthus. No ano de 1798, Malthus publicou Ensaio sobre a População e nele apresentou sua teoria demográfica, baseada em dois argumentos principais. Primeiro, as guerras, epidemias e desastres naturais atuariam como controladores do crescimento populacional. Se caso eles não existissem, a população tenderia a duplicar a cada 25 anos. Seu crescimento obedeceria a uma progressão geométrica. Segundo, já a produção de alimentos cresceria em progressão aritmética e sua produção seria limitada em função dos limites territoriais dos continentes. Desse modo, segundo essa teoria, a população cresceria mais rapidamente que a oferta de alimentos. Além disso, Malthus acreditava que as áreas cultivadas se esgotariam, pois toda a área cultivável estariam ocupadas por atividades agrícolas. No entanto, a população mundial continuaria a crescer. A consequência seria a falta de alimentos para abastecer as demandas do planeta.